Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Mais uma vez aqui, Ledora Desencanada. Continuando nosso livro aqui, nossa leitura da Psicologia Financeira. A gente vai para o capítulo 16, na página 137. You and Me. Você e eu. Cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Isso é um subtítulo, né? Vamos lá. O estouro da bolha das .com no início dos anos 2000 reduziu a riqueza das famílias em 6,2 trilhões de dólares. O estouro da bolha imobiliária tirou mais de 8 trilhões. É difícil descrever o quanto as bolhas financeiras podem ser devastadoras em termos sociais. Elas acabam com vidas inteiras. Por que essas coisas acontecem? E por que continuam acontecendo? Por que não aprendemos a lição? A resposta mais comum nessas horas é que as pessoas são gananciosas e que a ganância é uma característica imutável da natureza humana. Isso pode ser verdade e é uma resposta que satisfaz a maioria das pessoas. Mas lembre-se do capítulo 1. Ninguém é crazy, ninguém é maluco. As pessoas se arrependem das decisões financeiras que tomam, amparadas muitas vezes em informações escassas e sem nenhuma lógica. Mas as decisões faziam sentido para elas quando foram tomadas. Culpar a ganância pelas bolhas e não se aprofundar na questão nos faz ignorar importantes lições sobre como e por que as pessoas racionalizam o que, em retrospectiva, parecem ter sido decisões gananciosas. Parte da razão pela qual é difícil aprender com as bolhas é que elas não são como um tumor, em que basta uma biópsia para termos um diagnóstico preciso. Elas são mais próximas da ascensão e da queda de um partido político, em que o resultado só é visto em retrospectiva, mas não há consenso no que diz respeito às causas e à culpa. A competição pelos retornos nos investimentos é feroz, e todo mundo quer ter todos os ativos que deseja. Isso significa que o mero conceito de bolha será sempre polêmico, porque ninguém quer acreditar que possui um ativo supervalorizado. Em retrospecto, é mais provável que sejam cínicos e apontemos culpados, em vez de extrairmos lições. Acredito que jamais seremos capazes de explicar integralmente por que as bolhas ocorrem. É como perguntar por que as guerras ocorrem. Quase sempre existem inúmeros motivos, muitos conflitantes, todos controversos. É um assunto complicado demais para admitir respostas simples. Mas gostaria de propor uma explicação para que elas que mas gostaria de propor uma explicação para elas que passa despercebida e se aplica a você. Ingenuamente, investidores muitas vezes aceitam sugestões de outros investidores que estão jogando um jogo diferente. Existe uma noção em finança que parece inofensiva, mas que já provocou danos incalculáveis. É a de que os ativos têm um preço racional em um mundo onde os investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes. Quanto você pagaria por uma ação do Google hoje? A resposta depende de quem esse você é. Você tem um horizonte de tempo de 30 anos? Então, o preço inteligente a pagar envolve uma análise sóbria dos fluxos de caixa descontados do Google para os próximos 30 anos. Você planeja sacar o seu dinheiro em 10 anos? Então, o preço a pagar deve ser determinado por uma análise do potencial da indústria de tecnologia na próxima década e da capacidade da administração do Google
de pôr em prática a visão dela. Você pretende vender daqui a um ano? Então fique atento aos atuais ciclos de vendas de produtos do Google e às eventuais quedas do mercado. Você é um day trader? Então, o preço inteligente a pagar é qualquer um, porque você está apenas tentando ganhar algum dinheiro com aquilo que acontece entre agora e a hora do almoço, o que pode ser feito a qualquer preço. Uhum. Quando investidores têm objetivos e horizontes de tempos diferentes, e que isso existe em todas as classes de ativos, preços que parecem absurdos para uma pessoa podem fazer sentido para outra, porque os fatores aos quais esses investidores prestam atenção são diferentes. Veja a bolha das .com nos anos 1990. As pessoas podem olhar para uma ação do Yahoo em 1999 e dizer: isso era loucura. O valor era 1 zilhão de vezes a receita, não fazia sentido nenhum. Mas muitos investidores que detinham ações do Yahoo em 1999 tinham horizontes de tempos tão curtos que fazia sentido para eles pagar um preço absurdo. Um day trader podia conseguir o que desejasse, não importando se a ação do Yahoo valesse 5 ou $500, desde que ela se movesse na direção certa naquele dia. E assim foi ao longo dos anos. Uma regra de ouro das finanças é que o dinheiro persegue ao máximo os lucros. Se um ativo pega embalo, vem subindo de forma consistente há algum tempo, não é loucura que um grupo de traders de curto prazo presuma que ele continuará a subir. Não indefinidamente, apenas pelo curto período que eles precisam. Esse embalo atrai um volume razoável de investidores a curto prazo, e é aí que a coisa dispara. As bolhas se formam quando o embalo dos retornos atrai dinheiro suficiente para que o perfil dos investidores mude, deixando de ser uma maioria de longo prazo e passando para uma maioria de curto prazo. Esse processo se retroalimenta. Conforme os traders fazem subir os retornos de curto prazo, cada vez mais traders são atraídos. Em algum tempo, ou às vezes em um piscar de olhos, os dominantes na fixação de preços são aqueles com o horizonte de tempo mais curto. Bolhas não são propriamente relacionadas ao aumento de valor das ações. Isso é apenas um sintoma de outra coisa. Os horizontes de tempo vão encolhendo à medida que mais traders de curto prazo entram em campo. É comum dizer que a bolha das .com foi uma época de otimismo irracional em relação ao futuro. Sério, gente, eu tô lendo aqui bolha.com, faço a menor ideia do que é isso. Mas com frequência, as manchetes daquela época anunciavam um volume recorde de negócios, que é o que acontece quando investidores estão comprando e vendendo no mesmo dia. Os investidores, principalmente os que definiam os preços, não estavam pensando nos 20 anos pela frente. Um fundo mútuo mediano tinha um faturamento anual de 120% em 1999, o que significa que eles estavam, no máximo, pensando nos 8 meses seguintes. O mesmo valia para os investidores individuais que compravam esses fundos mútuos. Meg Maha escreveu em seu livro Bull, é Bull, tá, gente? Bull mesmo. Em meados dos anos 1990, a imprensa substituiu os resultados anuais por relatórios trimestrais. A mudança estimulou os investidores a privilegiarem o melhor desempenho, correndo para comprar fundos dos topos
das paradas justamente quando eles estavam mais caros. Foi a era do day trading, dos contratos de curto prazo e das análises de mercado de última hora. Não é o tipo de coisa que você associa a uma visão de longo prazo. A mesma coisa aconteceu durante a bolha imobiliária de meados dos anos 2000. É difícil ver sentido em pagar US$ 700.000 por uma casa de 2 quartos na Flórida para formar a sua família pelos próximos 10 anos. Mas faz todo sentido se você planeja revender a casa daqui a alguns meses em um mercado com preços em alta para ganhar um lucro rápido. Era exatamente isso que muitas pessoas estavam fazendo durante a bolha. Dados da Atom, uma empresa que rastreia transações imobiliárias, mostram que o número de casas nos Estados Unidos vendidas mais de uma vez em um período de 12 meses aumentou 5 vezes durante a bolha, de 20 mil no primeiro trimestre do ano 2000 para mais de 100 mil no primeiro trimestre de 2004. Após a bolha, esse número despencou para menos de 40 mil. Para menos de 40 mil por trimestre e permanece nesse patamar até hoje. Você acha que esses investidores se importam com as relações entre o preço e o aluguel de longo prazo? Ou com o fato de que os preços pagos estavam sendo sustentados pelo crescimento da renda a longo prazo? Claro que não. Esses números não eram relevantes para o jogo deles. A única coisa que importava era que, no mês seguinte, o preço da casa fosse maior do que no mês em que a adquiriram. E, por muitos anos, foi. Muita coisa pode ser dita sobre esses investidores. Podemos chamá-los de especuladores, podemos dizer que são irresponsáveis, podemos condenar a disposição deles em assumir riscos tão altos. Mas não acho que podemos chamar todos eles de irracionais. As bolhas não se formam porque as pessoas estão se envolvendo de maneira irracional em investimentos de longo prazo. Elas se formam quando as pessoas se movem com ligeira racionalidade em direção ao trading de curto prazo para surfar no embalo que estava se retroalimentando. O que você espera que as pessoas façam quando o embalo cria um grande potencial de retorno de curto prazo? Que elas fiquem paradas, olhando pacientemente a situação? Jamais. Não é assim que o mundo funciona. As pessoas estão sempre correndo atrás dos lucros, e os traders de curto prazo operam em uma área onde as regras que regem o investimento de longo prazo, sobretudo em relação ao valor dos ativos, não são levadas em conta porque são irrelevantes para o jogo que está sendo jogado. E aí que as coisas ficam interessantes e os problemas começam. As bolhas se tornam nocivas quando os investidores de longo prazo que jogam um determinado jogo começam a seguir as sugestões dos operadores de curto prazo que jogam outro jogo, né? As ações da Cisco tiveram uma valorização de 300% em 1999, chegando aos US$ 70. Com esse valor, a empresa estava avaliada em 600 bilhões de dólares, o que era uma loucura. Alguns acreditaram de verdade que ela valia tudo aquilo. Já os day traders estavam só se divertindo. O crescimento Burton, o crescimento O economista Burton Michael notou certa vez que a taxa de crescimento implícita naquele valor significava que a Cisco
se tornaria maior do que toda a economia dos Estados Unidos em um prazo de 20 anos. No entanto, se você fosse um investidor de longo prazo, em 1999, $60 era o único preço disponível para aquelas ações. E muitas pessoas estavam pagando esse preço. Talvez você tivesse olhado em volta e dito a si mesmo: Uau, esses outros investidores devem saber de algo que não sei. Talvez você fosse na onda, ou até mesmo se sentisse um pouco esperto ao tomar aquela decisão. Talvez você não tivesse percebido que os traders que definiam o custo marginal da ação estavam jogando um jogo diferente do seu. $60 por ação era um preço razoável para os traders, porque eles planejavam vendê-las antes do fim do dia, quando o preço provavelmente estaria maior. Mas $60 era um desastre para você, porque você planejava manter aquelas ações no longo prazo. Esses dois investidores raramente estão conscientes da existência um do outro. Porém, eles estão no mesmo campo, correndo um em direção ao outro. Quando entram em rota de colisão, alguém se machuca. Muitas decisões relativas a finanças e a investimentos se baseiam em observar o que os outros estão fazendo e ou copiá-los ou apostar contra. No entanto, quando você não sabe por que uma pessoa está agindo de uma determinada forma, não tem como saber por quanto tempo continuará agindo daquela forma, nem o que a fará mudar de ideia, muito menos se aprenderá a lição. Quando o analista financeiro diz na TV que você tem que comprar essas ações, lembre-se de que ele não sabe quem você é. Você é uma adolescente operando day trade por diversão? Uma viúva idosa com um orçamento limitado? O gerente de um fundo de hedge tentando salvar a contabilidade antes que o trimestre acabe? É sensato acreditar que essas três pessoas possuem as mesmas prioridades e que, seja qual for o preço pelo qual uma determinada ação está sendo negociada, que ela é uma boa opção para todas elas? Claro que não. É loucura. É difícil entender que investidores diferentes possuem objetivos diferentes dos nossos, porque é uma tendência humana não perceber que pessoas racionais podem enxergar o mundo por uma lente diferente da sua. Uma alta nos preços atrai todos os investidores de maneira geral, de um jeito que causa inveja nos melhores profissionais de marketing. É como uma droga capaz de transformar os investidores mais cautelosos em otimistas, incorrigíveis, descolados da própria realidade devido às atitudes de alguém que está jogando um jogo diferente do que eles jogam. Ser influenciado por pessoas que jogam um jogo diferente também pode interferir na forma como você decide gastar o seu dinheiro. Boa parte do consumo, sobretudo nos países desenvolvidos, é motivada por aspectos sociais, sutilmente influenciado por pessoas que você admira, na esperança sutil de que as pessoas também o admirem. Entretanto, embora possamos ver quanto dinheiro os outros gastam com carros, casas, roupas e férias, não temos como enxergar seus objetivos, suas preocupações e suas aspirações. Um jovem advogado que pretende ser sócio de um escritório de advocacia de prestígio pode precisar manter uma aparência que um escritor que pode trabalhar de moletom, não tenho necessidade de manter. Porém, se as compras dele definirem as minhas expectativas
particulares, sigo o caminho rumo à decepção, porque estou gastando o mesmo dinheiro sem perceber o impulso na carreira que ele recebe. Não é nem mesmo uma questão de estilo. Estamos simplesmente jogando jogos diferentes. Levei anos para entender isso. A lição aqui é que poucas coisas são mais importantes quando se trata de dinheiro do que entender seu próprio horizonte de tempo e não se deixar influenciar por ações e comportamentos de pessoas que jogam um jogo diferente do que você está jogando. Minha principal recomendação é fazer um esforço para identificar qual jogo você está jogando. É surpreendente como poucos de nós fazemos isso. Chamamos todo mundo que investe de investidor, como se fossem jogadores de basquete, todos jogando o mesmo jogo, com as mesmas regras. Quando você se dá conta do quanto essa noção é equivocada, percebe como é vital o simples ato de identificar o jogo que você está jogando. Detalhe no capítulo 20 a forma como invisto meu dinheiro. Mas anos atrás escrevi: sou um investidor passivo, otimista em relação à capacidade do mundo de gerar crescimento econômico real. E estou confiante de que pelos próximos 30 anos esse crescimento impulsionará os meus investimentos. Pode parecer estranho, mas depois de escrever essa declaração de missão, percebi que tudo que não estava relacionado a ela, o desempenho do mercado esse ano ou a expectativa de uma recessão no próximo, fazia parte de um jogo que eu não estava jogando. Portanto, não presto atenção a essas coisas e não corro o risco de ser influenciado por elas. A seguir, vamos falar sobre pessimismo. Uau, pessimismo.